Olá, seja bem-vindo ao CR News desta sexta-feira, 9 de janeiro. E continuamos uma série especial de entrevistas com as autoridades para um balanço detalhado de 2025. É uma prestação de contas à população. E, claro, projetar o que esperar deste ano de 2026 para a nossa cidade feitiço. E hoje recebemos a vereadora Thaíse Braz, que atua com foco nas políticas públicas para a população negra, idosos, mulheres, pessoas neurodivergentes e a comunidade LGBTQIA+. Vereadora, seja bem-vinda mais uma vez aqui no nosso jornal. Tudo bem com você? Uma ótima noite. Tudo jóia, Natália? Boa noite. Obrigada pelo convite. Desejar a você, a todos do CR News, um excelente 2026, a todos que acompanham também o programa. Feliz Ano Novo. A você e a sua equipe também, né? A sua família. Obrigada. E hoje nós vamos fazer então uma prestação de contas, um balanço de 2025, muito trabalho. Foi um ano aí de muitas conquistas também. E aí eu acho que já é legal a gente olhar para o retrovisor de 2025 e falar das conquistas, né? Qual que você considera assim o mais importante que você conquistou em 2025? Natália, primeiro eu quero agradecer. É importante a gente ter esse diálogo para prestar contas, né, do nosso trabalho para a população, porque às vezes as pessoas não conseguem acompanhar as sessões, né, ter tanto esse tempo. Então aqui a gente fazer um resumo do que foi o nosso trabalho é bastante importante. E olha, ela trouxe gente aqui, olha só, tem bastante coisa, tem bastante assunto. A gente não vai lembrar de tudo, mas tem a colinha aqui. É importante para não deixar assim, passar, principalmente aquilo que foi mais assim, relevante, né, de impacto dentro do nosso trabalho. Então, desde a participação institucional, né, do mandato, que foi bastante importante, recebendo e indo até espaços, né, para trazer essas melhorias aqui para a cidade, o trabalho de fiscalização, o gabinete de rua, que continua bastante vigente, os projetos, os assuntos que nós começamos a movimentar. Então, foi um ano assim, bastante produtivo. E eu vejo que na tribuna, por exemplo, você acredito que é a única vereadora que faz um balanço ali, né? Mês a mês das conquistas, do trabalho, apresenta ali através de fotos, vídeos, que é importante. É bastante importante. A tribuna é um dos espaços mais importantes da sessão, porque é ali que a gente se comunica não só com todos os que estão na casa, também para saber o nosso trabalho, aqueles que quiserem também colaborar conosco, mas fazendo essa prestação de conta para toda a população, semana a semana, o que é que o gabinete tem feito, as projeções, deixar esse espaço aberto, porque muito também da nossa produção de trabalho, Natália, vem da participação popular. Então, isso se transforma em projetos, se transforma em política pública. Então, é um canal bastante valioso também para a gente poder divulgar aquilo que a gente está trabalhando e atuando. Bom, uma das bandeiras assim que você defende é a educação, principalmente a educação inclusiva. Crianças neurodivergentes, né, alunos com TEA, enfim, a gente vê uma luta sua incansável, né? Incansável. Depois que eu me tornei mãe, né, ficou ainda um tema muito mais sensível, porque a gente entende quando uma família recebe um diagnóstico, né, Natália? Difícil. Então, ela precisa ser amparada. Então, desde as mães, eu falo as mães porque elas são que acabam tomando ali, né, as diretrizes. Então, essas mães, essas famílias, e principalmente a qualidade de vida e desenvolvimento dessas crianças e jovens, né, que a gente precisa entender também que essa criança ela vai crescer, vai se desenvolver, precisa ter autonomia. Então, a gente atua bastante nessa questão. Então, relacionado aos cuidadores, relacionado ao Abril Azul, acompanhando a formação dos professores, que precisa ser continuado, esse suporte também, né, porque é um trabalho interdisciplinar, tem que ser feito em rede. Então, a gente tem essa atuação, a própria fiscalização que a gente faz nas escolas também, sempre ali no nosso radar, sabendo se esses alunos têm o seu cuidador, como tem sido esse processo, a fiscalização dos próprios cuidadores. Então, a gente tem essa atenção voltada. E você também é coautora de um projeto importante, né, nas escolas ali, principalmente para garantir melhores condições de aprendizado para os alunos com TEA e aqueles, né, porque a gente sabe da sensibilidade deles ao som. Exato, esse foi um projeto que eu fui coautora junto com o Dr. Simval, para que os alunos da rede municipal com TEA possam ter acesso aos abafadores, né, protetores auriculares.
para aqueles alunos que têm sensibilidade ao som. Então, eles conseguem ter uma maior qualidade e também a própria integração, né, com os outros alunos em momentos ali como recreio, atividades externas, aqueles que são sensíveis, né, aos sons, poderem ter acesso a esse espaço mais integrativo. Bom, e você também é autora aí de um projeto que incentiva as empresas aqui de Catanduva a contratarem pessoas com TEA. Exatamente. Então, pensando, como eu havia dito, que essas crianças vão se tornar jovens, adultos e funcionais, que essa é a grande questão, né? Porque eles têm capacidade, eles se formam, têm sonhos. Então, também é motivar as empresas a olhar esses talentos. Então, nós criamos o selo da empresa amiga do autista, né? As empresas que contratarem esses perfis vão ganhar o selo, né? Então tem toda ali uma preparação também, um destaque, um reconhecimento dessa empresa que acaba se tornando aderente à luta, né? Anticapacitista e de inclusão. Então entre em contato com a Secretaria de Desenvolvimento e Emprego, né, para saber como ter acesso ao selo. Bacana. E além das mães atípicas, as mães solo também é uma preocupação sua, né? Também é uma preocupação, Natália, principalmente porque a gente percebe que pelo perfil, grande parte dessas mães são mães que acabam entrando até em vulnerabilidade porque tem a ausência, né, desses pais. Então são mães que precisam retomar o mercado de trabalho, precisam conciliar a maternidade, então também visando para que as empresas olhem para esses talentos, né? Mulheres que também empreendem, mulheres que ali pararam a sua carreira ou a sua profissão para cuidar exclusivamente da maternidade, né? Então também criamos esse selo para que essas mulheres retomem ao mercado, né, de trabalho, possam aí ter sua projeção, a sua independência financeira e que a maternidade não seja um impedimento ao mercado de trabalho. Bom, sendo então do Partido dos Trabalhadores, como que a sua proximidade com o governo federal, né, em Brasília tem ajudado Catanduva a trazer recursos? A gente vê muito essa sua proximidade, por exemplo, com o ministro da Saúde, né? E isso tem ajudado bastante a nossa cidade. Muito, né? Eu fiz uma visita a Brasília, fizemos uma agenda de 3 dias, né, no ano passado, visitando vários ministérios. Um dos principais foi o Ministério da Saúde, porque é uma das principais demandas que a gente recebe, né, sobre saúde. Então a gente tem essa porta aberta com o governo federal, com o ministro Alexandre Padilha. Inclusive recebemos, né, recentemente também, né, Humberto Tubé, que compõe a equipe técnica do ministro. Falamos sobre mais especialistas, que Catanduva também vai receber. Nós recebemos unidades do SAMU, né, unidades novas, equipamentos para a unidade de saúde. Agora a gente está fazendo um diálogo também para que Catanduva tenha esse serviço de telesaúde para redução das filas. Muito bom. Né, e diagnósticos, encaminhamento para exame. A gente vê que outras cidades já têm, né? Outras cidades já têm. Então essa abertura de portas, né, com o governo federal é bastante importante e tem trazido questões muito significativas para Catanduva. Bom, e falar em saúde, tem também um projeto importante para as crianças com diabetes tipo 1 na escola. Tipo 1, exatamente. Foi uma demanda que veio através da associação, né, de diabéticos, dos pais e mães, principalmente mães pâncreas, com essa atenção às crianças que estão, né, em idade escolar e são portadoras do DME1, diabetes tipo 1. Então a lei já está sancionada, inclusive, ontem nós recebemos, né, o grupo para pensar agora nessa próxima etapa da política pública, porque existe essa preocupação pela falta de informação de como lidar, né, com uma criança que ela tem diabetes tipo 1, ela pode ter uma crise de hipoglicemia, Sim. como socorrer, os protocolos, né, até mesmo para poder assistir melhor essas famílias a partir do momento do diagnóstico, treinar os profissionais, né, da saúde para fazer esse acompanhamento. Então e também não excluir a criança, né? E não excluir, exatamente, porque quando recebe-se o diagnóstico, dá a sensação de que, olha, acabou para uma criança, né? Como que vai ser a vida social dela a partir do diagnóstico da doença? E pelo contrário, né? Existem tantas possibilidades. Então agora a gente vai pensar também nos sensores, né, que é importante, que dá mais qualidade de vida e autonomia também para as crianças. Então é um projeto, uma política pública de saúde bem importante que a gente acaba de conquistar. Bom, como a primeira vereadora negra na cidade, você participa ativamente, né, de debates importantes sobre letramento racial, que a gente viu que teve recentemente realizado pela OAB de Catanduva, né, o combate ao racismo estrutural, valorização da cultura afro-brasileira. Assim, são temas que nunca foram debatidos na Câmara.
Exatamente. Por isso que é importante a representatividade, né, Natália, para trazer destaque a esses grupos que precisam ser assistidos e políticas públicas criadas, né? Porque a gente, quando a gente pensa em sociedade, tem que pensar em desenvolvimento, e uma sociedade que exclui não é uma sociedade que se desenvolve. Então aconteceu recentemente esse debate, né, que foi idealizado pela doutora Márcia Santos, que é a conselheira estadual da OAB, deixa aqui meu grande abraço, essa amiga e profissional. Então foi um momento presente aqui no jornal, que veio, né? inclusive, né, falar sobre o evento. Foi um evento assim muito potente, histórico na verdade, né, uma mesa de debate com mulheres negras, doutora Cláudia Honora, que é presidente do Conselho de São José do Rio Preto. Então é muito importante a OAB ter feito um trabalho como esse, né, a doutora Márcia ter trazido para dentro da OAB essa importância do letramento racial, porque dentro do sistema de justiça a gente também precisa ter um olhar, e dentro de todas as esferas, né? Então dentro do legislativo, propondo essas políticas públicas, né? Fortalecendo os movimentos sociais. Nós temos a Ubuntu, que é um projeto de lei também, né, que visa a valorização da cultura afro-brasileira no mês de novembro. O projeto de educação antirracista, que já está vigente há 4 anos, né, que é a Semana do Educar para a Igualdade Racial, que os casos de racismo, né, intolerância diminuíram bastante, porque tem sido feito um trabalho dentro da educação, né, e com a compreensão, inclusive, das famílias. Então é um debate bastante importante, porque quando a gente fala de racismo, Natália, a gente está falando de justiça social, né? Então a gente está falando da erradicação de pobreza, de tantas outras mazelas que o nosso país enfrenta hoje, porque teve um contexto histórico lá atrás. Então é essencial, né, que o letramento seja feito através da educação, da cultura, em todas as esferas. E eu vi também o seu trabalho muito assim, ligado às mulheres, né? A gente vê que quão é necessário ter políticas públicas voltadas à segurança da mulher, que a gente vê que em Catanduva, infelizmente, não tem muita coisa, né? Infelizmente, Natália, é uma luta incansável e é uma corrida contra o tempo, na verdade, porque quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente precisa de rápido, né? Infelizmente, Catanduva ainda não tem equipamentos para acolhimento, por exemplo, né? Então, se essa mulher está em uma situação de risco, nós não temos para onde encaminhar, né? Por exemplo, nosso próprio gabinete, por muitas e muitas vezes até hoje, recebe, tenta acolher essas denúncias e fazer os encaminhamentos. Então a gente faz assim uma luta incessante com as parcerias, como o Conselho, né? Eu participei da 5ª Conferência Nacional de Políticas para Mulheres, né? Foram 3 dias ali de debate, de construção dessas políticas públicas a nível nacional, mas a gente precisa que isso aconteça também a nível estadual e a nível municipal, com recurso, com equipe especializada, né, uma Ronda Guardiã Maria da Penha, que é essencial, urgente, né? Que a gente está aí desde 2021 tentando, estamos lutando muito para que a Catanduva tenha um CRAM, que é um centro de referência de atendimento à mulher, para que essas mulheres e seus dependentes, né, a partir do momento, né, de violência, tenham condições de recomeçar as suas vidas e fazer um trabalho com toda a sociedade. Uma casa-abrigo, né? Uma casa-abrigo também seria essencial, né? E a gente tem que entender que esse, por ser um problema que cresceu muito, né, e não foi uma realidade só em Catanduva, né, a nível nacional, quase epidêmico, né? Os casos de feminicídio, Catanduva acordou espantada, né, a quantidade de casos que houveram no ano passado. Então a gente precisa mobilizar, tem que acontecer essa mobilização, tem que ter política pública, mas toda a sociedade precisa compreender que é uma luta para manter as nossas mulheres vivas e seguras. Ainda falando em mulher, a gente vê que hoje temos 3 mulheres no Legislativo, é um número até, né, que nunca teve. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Como você vê esse número? Você acha que tem que ter mais mulheres na Câmara? Ainda é pouco? Precisa ter mais? Ainda é pouco, né? 13 vereadores, apenas 3 mulheres, ainda é muito pouco. Nós precisamos ocupar melhor esses espaços. E isso vem muito também da compreensão dos partidos, né? Que precisam investir em candidaturas, em lideranças femininas, acompanhar esses mandatos, né? Também com suporte para que possam fazer um bom trabalho, porque as mulheres, elas trazem as suas vivências, né? Isso acontece muito, por exemplo, dentro do nosso trabalho. Então, as vivências, elas se tornam um ponto de debate para se tornar uma ação, né? Uma política que vai impactar a vida das mulheres, né? Quando a gente fala de temas, por exemplo, como a segurança, né? O combate à violência contra a mulher, a gente está falando não só da mulher, a gente está falando daquela família, de todas as pessoas que estão no entorno, né? Então é muito importante que mais mulheres componham o legislativo, que ocupem o executivo, que ocupem os secretariados e que ocupem tantos outros cargos de relevância no
no poder. E aí, como é ser mulher hoje, né, ocupando um cargo importante na Câmara? Você se sente, assim, respeitada pelos seus pares? É desafiador. O primeiro mandato é sempre um pouco mais complexo, né, porque a gente acaba, né, tendo que se adaptar, porque é um universo majoritariamente masculino, né, em todas as esferas. Mas hoje eu consigo, né, ter essa altivez de fazer o nosso trabalho, de, por exemplo, ocupar a tribuna, de fazer um debate, se tem ali divergência, né, de ideias, mas temos que fazer respeitadas. Não, a gente tem que falar, tem que debater, né? O que a gente não pode tolerar é que nenhuma situação, por mais que haja discordância, aconteça violência política de gênero, né? Isso a gente não pode deixar. Então, por isso que é importante, né, que as mulheres compõem, que apoiem projetos, que apoiem outras mulheres, porque a gente faz sempre uma luta que é coletiva, né? Bom, faz aí um balanço de tudo que aconteceu em 2025, o seu gabinete esteve aberto para toda a população, né? A gente conhece aí suas assessoras, estão sempre te acompanhando. Fala um pouquinho de como que foi esse trabalho intenso em 2025. Intenso. É importante você ter destacado o coletivo, né? Porque o vereador está aqui, mas nada acontece sem a equipe. Então, eu quero agradecer a Débora e a Bia, que estão aí, né, na luta junto com a gente, aí fazem o trabalho acontecer. Então, eu vou pegar aqui um pouquinho do resumo do que eu trouxe anotado, né, além das agendas de Brasília, participação na conferência. Nós recebemos também, né, para o aniversário de 50 anos, o nosso gabinete teve a honra de receber o CREFITO, que homenageou os profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, aqui também no Teatro Municipal, que foi um momento bastante importante. Recebemos a visita da deputada federal Juliana Cardoso, que também destinou emendas para a saúde, para o Hospital Padre Albino, para a Fundação Padre Albino, e também recursos para assistente social, né? Agora a gente vai fazer esse diálogo para que esse valor de recursos seja utilizado para a ampliação do CAPS infanto-juvenil, né? Para atender as famílias e pacientes neurodivergentes também. Um trabalho que teve bastante destaque também ano passado, Natália, foi a educação legislativa, né? Então nós recebemos ali várias escolas, né, desde do ensino técnico, projetos, ensino médio. Recebemos para visita, né, no legislativo, então, para eles conhecerem um pouco da esfera, os poderes, que é uma educação cidadã, na verdade, né? Não tem a ver com ideologia, com partido, tem a ver com esses jovens, né, se reconhecendo, né, enquanto cidadãos, né, a atividade parlamentar também, fizemos várias parcerias, palestras, as pautas, como você já disse, né, esses dois projetos que foram importantes, mas um outro projeto também, que foi o combate às pragas e os vetores, né? Sim. Inclusive agora a gente está entrando aí num período sazonal que requer bastante atenção com o combate à dengue. Então esse projeto também é para fortalecer a educação, a expansão do trabalho das equipes, a conscientização, né, da população. Nós participamos também ativamente da conquista, né? Citou o trabalho, né, a proximidade com o governo federal. Nós fizemos alguns requerimentos para a prefeitura, para que fizesse adesão ao PAC, né, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, e Catanduva foi contemplada com a nova creche, né, que está sendo construída também. Vamos lá. Os equipamentos, né, tem um equipamento aí previsto também para um equipamento esportivo, né, para ser contemplado também pelo PAC, a ampliação do muro da EMEI Laúde Cure, né, para maior segurança das crianças, as emendas, né, como eu já citei. E agora, além de tudo isso que nós fizemos em 2025, né, abrindo aí novas áreas de atuação que a gente percebe que precisam ser mais debatidas para 2026. O que o pessoal pode esperar da Thaís e da sua equipe agora para esse ano? Tem algum projeto assim já na agulha para o primeiro semestre? Fala um pouquinho do que a população pode esperar. Temos sim. A gente vai continuar com uma luta incessante, né, com um combate à violência, né, por um equipamento, para que Catanduva tenha um equipamento, né, seja a Ronda, seja o CRAN, seja a Casa de Acolhimento, seja o aplicativo, né, também. Então, essa vai ser uma das bandeiras principais, né? A gente segue também para fortalecer
né, os equipamentos públicos para ampliar o atendimento às pessoas neurodivergentes, né, TEA, TDAH, a questão dos cuidadores, porque agora existe também uma nova normativa, né, do Ministério da Educação, então a gente também vai acompanhar com bastante atenção. E um tema que a gente já vem há um tempo querendo trabalhar, né, Natália, agora a gente vai também dar bastante atenção, que é o meio ambiente. A gente vê as questões climáticas, né, a gente estava até aqui antes da entrevista falando da preocupação do calor intenso e tudo mais. Então, essa educação também voltada para o meio ambiente são temas que o mandato vai olhar com bastante atenção, e os idosos também. Né, que a gente vem assim, recebendo algumas demandas, a população vem envelhecendo e a gente precisa começar a focar nessas políticas para os nossos idosos. É isso mesmo, eu gostaria que você deixasse já uma mensagem para o pessoal que está te assistindo, né, aí primeira semaninha de janeiro, já fica à vontade aí, principalmente para os seus eleitores. Sim, bom, primeiro agradecer, né, pela parceria nesse ano de 2025, né, contem com o nosso trabalho, continuamos, né, com o gabinete de portas abertas, o nosso trabalho de gabinete nas ruas continua, então entre em contato, tem alguma demanda, um questionamento, tem uma situação pontual que pode, né, se tornar um projeto, então entre em contato conosco pelo WhatsApp, visita o nosso gabinete. Na zeladoria também a gente continua muito com esse trabalho forte de fiscalização, de melhoria dos equipamentos públicos, e a gente está à disposição para dialogar e receber todo mundo lá na Câmara. Bom, quem não consegue assistir às sessões ou ir até a Câmara por causa do horário, a gente sabe aí começa às 5 horas, 5h30 da tarde, é um horário complicado, muita gente, assim como eu, assiste pela internet, mas quem não consegue pode acompanhar então as redes sociais dos vereadores, no caso da Thaís Braz. Então Facebook, Instagram, tem tudo lá. E tem o WhatsApp também, institucional, né, que as pessoas podem entrar em contato, que é muito mais fácil, né? Então, às vezes tem ali um problema pontual, pode mandar uma foto, pode fazer um vídeo, então tem o WhatsApp também. Quer deixar o número? Por favor, é 17 99600 0904. A equipe está lá disponível. Também passa para tomar um café com a gente, né? A gente também poder conhecer, se aproximar. A gente tem muito dessa, que a gente fala, dessa política afetiva, né? De sentar, como a gente está numa cidade, né, pequena, que permite isso, né? A gente senta, conversa, entende. E disso a gente fez, assim, vários amigos, né? Que hoje também nos ajudam nesse trabalho. Bom, só tenho a agradecer sua presença, sua participação, os esclarecimentos, né? Essa prestação de contas aqui para a população, e desejo a você, sua equipe, sua família um ano novo abençoado, produtivo, cheio de oportunidades, né, de paz e saúde. Muito obrigada, Natália. Viu? Eu que agradeço a você, a toda a equipe aqui do Ser News, né, que sempre está aí acompanhando o nosso trabalho, e o trabalho também da Câmara Municipal. Deixar o nosso abraço a todos e um excelente ano. Uma ótima noite para você e para todos que estão nos assistindo. Um ótimo final de semana. A gente volta a se ver segunda-feira. Boa noite.